pequena coisinha assim que a pessoa faz, é um impedimento para Deus operar. Então, essas questões... Aí vem essa questão do... Existe pecadinho e pecadão? Não. Essas questões místicas que a igreja... Existe gravidade de pecado. Mas eu entendo assim... Porque convenhamos, vamos no tanto normal da legislação do país. Estou no carro aqui, vou dar uma ré, aí o freio escapa, atropelam alguém na rua. Foi um acidente. O freio fugiu. O freio não exerceu a função que estava ali. Fugiu o freio. O carro se arrebentou, então não teve freio para poder parar o carro. Não deu nem tempo para poder pensar no freio de mão. Estava pensando só no freio de pé. E aconteceu o acidente. Colidiu na pessoa, a pessoa caiu lá, bateu a cabeça. É crime culposo. Sem intenção. De matar. Não foi doloso. Não foi com intenção de matar. Está vendo a questão da gravidade? Mas eu entendo assim que o pecado é... Porque Deus ele não especificou a intensidade. Quando ele fala sobre o pecado, a Bíblia fala sobre o pecado, ele diz que a idolatria, a prostituição, a feitiçaria, aquela lista enorme. Ele diz que é pecado. Não falou qual, não falou, não, esse aqui tem o peso 1, peso 2, peso 3, não existe determinação de peso. É pecado, você errou o alvo. Né? Porque você vai ver que a questão da adoração, aí Deus fala assim, só a Deus você adora e só a Ele você serve. Aí ele fala, diz, ame a Deus, né, e ame o seu próximo. Então ele está determinando a você que nós temos que fazer isso. E outra coisa, que é outra coisa que as igrejas fazem, as igrejas, em vez de ensinar essa questão, que a pessoa precisa adorar, amar e servir a Deus e amar o seu próximo, eles estão ensinando outras coisas totalmente diferentes, que não tem nada a ver. Observam como os mosquito engolam camelo. Como Jesus fala em Mateus capítulo 23. A gente precisa tanto... Coisas sem necessidade nenhuma, ficam picuinhas. E as coisas que podem trazer gravidade gigantesca para toda a comunidade, eles não observam. Não fazem questão. E aí outra coisa você vai ver, como aquelas questões que nós já estudamos, sobre a questão da ceia lá, sobre o protério. Do protério do Salmo 23, e quando você vê que essas coisas, elas foram manipuladas com a intenção pura e simples de enganar, porque se não fosse, ele não teria escrito.
se não fosse a intenção pura e simples de enganar, porque o potério, ele é a taça para colocar o vinho. Ele é o protetor, ele guarda o vinho, ele guarda o líquido que está dentro dele. É isso que a gente precisa entender. Quem é o potério? Cristo. Ele nos... aí porque a palavra téria está falando sobre proteção, sobre guarda, sobre cuidado. Aquele que o Senhor traz a mim, jamais lançarei fora. Então, É guardar. tá dentro dele. E aí, olha só o tanto que é interessante o Mateus 11:27, quando ele diz assim, ó, todos foram entregues a mim por meu Pai. Não foi um, não foi dois, não. Ah, não, porque tem a predestinação. Que predestinação? Você diz que todos foram entregues a ele. Como é que pode predestinar? Tem uns que vão rejeitar. A predestinação não existe. Não. E outra coisa, a questão de salvação. A salvação acontece quando cada um de nós queremos Deus. Jesus disse em João 14, eu vou e depois eu volto para levar vocês para onde eu estiver, você também vai estar. Então Deus, eu quero que aonde eu estiver, eu quero que fulano esteja também. Então quando você fora, a gente ora como igreja e diz, Senhor, eu quero que ele esteja também. Tem misericórdia dele. Não deixa, Senhor. Nós queremos amarrar ele. Cristo é a essência do amor de Deus pelo homem. É o amor puro de Deus que foi implantado no ventre da Maria. E nasceu aquele homem. Aí, se você amarra alguém em Cristo, você está amarrando alguém em quê? Você está amarrando no amor de Deus, você está amarrando na misericórdia, você está amarrando no perdão, você está amarrando na graça. Essa pessoa está amarrado? Tá. Ele vai se perder? Não. Porque Jesus falou que todo mundo que for amarrado aqui, será amarrado lá no céu. Olha só como é que chega a falta de entendimento. Eu estava assistindo uns vídeos no YouTube e anunciou lá na parte inicial uma entrevista com o Rabino. Fui lá assistir a entrevista com ele. Falou muita coisa boa. A minha entrevista foi fantástica. Aí, em outra entrevista, ele foi falar sobre Jesus. E aí eu fui no canal dele, ele falando sobre Jesus. E no canal dele, ele falando sobre Jesus, ele diz que esse Jesus não é o Messias. Que Israel fala. Ele não acredita nele como Messias. Agora, por quê? Porque Jesus foi colocado no ventre de Maria. Ele foi colocado no ventre de Maria. Então ele não tem descendência. Então não pode ser considerado como da tribo de Judá. Ele não tem descendência. Da tribo de Davi, da linhagem de Davi. Não, mas a linhagem aí é essa questão aí que a Bíblia fala, é da linhagem física, né? Do nascimento físico. Do nascimento espiritual,
Aí houve a falta de entendimento da parte dele. É. Pegou essa parte física e agiu com completa falta de entendimento. É, porque pela lógica, realmente ele é filho da Maria e é filho de José, fisicamente. Mas eu tenho que entender que ele tem uma linhagem espiritual. E não uma linhagem... Na verdade é o seguinte, eu acho que o que falta me explicar também é o seguinte, você, eu, todos nós temos uma linhagem espiritual. Deus colocou você, do mesmo jeito que eu colocou cada um de nós, lá no ventre da nossa mãe, e nós nascemos. Peraí, mas você é espírito. Deus permitiu que você fosse gestado no ventre da sua mãe, você nasceu, você cresceu, mas a sua linhagem, a nossa linhagem, é uma linhagem espiritual, nós estamos ligados a Deus. Aí que vem o propósito. O propósito de Deus em todas as coisas. Porque o meu nascimento não foi fácil. Fui gerado no ventre da minha mãe. Mas quando eu fui nascer, eu fui tirado a ferros. Aquele forceps. É. Foi tirado à força. E como vazou todo o líquido de minha mãe, faltou oxigenação para mim. E faltou oxigenação no meu cérebro. Uma criança quando nasce assim, sequela fica. Fica com deficiência cerebral. Olha aqui. O Evangelho é muito lindo. Você vê aqui lá e aqui, você vai ver o quanto essa palavra, você não dá conta de definir ela. Fica vendido, né? Quando diz lá a palavra sua bolsa, pegou com a sua própria mão. o que nós temos feito na vida? Na grande maioria das vezes, é colocado as nossas mãos. Pois é, mas aí entra um detalhe importante. Porque o ensinamento foi errado. Entra um detalhe importante. Nós fomos ensinados errado. Quando nós erramos, aí aqueles que nos ensinou nos condenam, porque nós erramos, sendo que na verdade o que nós precisamos? Nós precisamos de quem pega na nossa mão, igual você pega na mão do seu netinho lá, e ensina as coisas para ele. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de quem pega na nossa mão. Nós precisamos de quem diz, olha, não faça assim, faça desse jeito. Nos ensine o que nós precisamos saber, para a gente precisa fazer. Só que ao longo desses, eu me imagino, ao longo de 52 anos, você imaginou o que eu podia ter aprendido há 20, 30, 40 anos atrás? Na nossa tradução, Mateus capítulo 28, diz: ide e fazer discípulos.
Agora, e no grego está escrito como? Né? Indo, fazendo discípulos. Ah, está escrito ide, fazei. É ir de fazer, não é indo e fazendo discípulos, não? Não, e fazer, manda fazer o discípulo. Você tem que gerar o discípulo. Na verdade, o fazer que a Bíblia fala quando diz lá, você vai, através de você, porque na verdade não somos nós que fazemos, é através de nós, Deus vai gerar um discípulo, fazer daquela pessoa Para ele. um discípulo, mas você será A ponte. a ponte, certo? É o seu exemplo, Para fazer a travessia da pessoa para Cristo. é o seu exemplo, é a sua vida, a sua dedicação, tudo isso, o seu amor. Deus vai usar a igreja que está no Arnaldo para poder gerar. Peraí, é quando aí que entra aquela questão, quando Mateus 11:28, o fazer, mas é como se humanamente falando, a tradução do português fez, ela colocou o homem como centro para ele fazer. Para ele fazer, como se ele pudesse fazer. Nós mesmos fazemos por nós pegarmos e fazermos, nós nos revestirmos, Então, nós nos enchermos. Então, sendo que na verdade não é nada disso. Nós nos convencemos do erro. Isso. E na verdade não é nada disso que está escrito aqui. Olha só o atropelo de enganos ensinados aí ao longo dos anos. Quando Jesus falou ide, ele não falou igual quando Jesus falou para Pedro. Jesus estava conversando para Pedro, falando sobre a pedra. Sim. Jesus não falou que Pedro era pedra. Não. Está falando sobre ele. Sobre ele. Então, Pedro... Tu és Petros, que é fragmento de rocha. Mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então, quem é a igreja? A igreja, a rocha... A rocha tem que estar fundamentada, aliás, a igreja tem que estar fundamentada na rocha, que é Cristo. É Cristo. Então, aí entra a questão, quem que Jesus mandou? Jesus mandou foi os discípulos? Todos. Não, Jesus mandou a igreja. Esse é que é o detalhe. Jesus falou para a igreja, vá. Porque você faz o discípulo, é para a igreja. O discípulo não é feito para o Arnaldo, para ninguém. O discípulo é feito... É para a igreja que está fundamentada em Cristo. Em Cristo. O discípulo é da igreja, que a igreja é de Cristo. O discípulo é formado pela igreja e para a igreja. E hoje existe igreja e igrejas. Isso. Então você vê... Igreja são aquelas pessoas que estão em sinceridade diante de Deus, professando sua fé e fundamentadas